Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN aqui pelo Cubo Notícias. Agradeço você pelo seu acesso, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Tem o nosso perfil aqui no Facebook, nossos perfis no Facebook, aliás. Temos também no Facebook a página do Cubo Notícias. Curta, siga e acompanhe para receber as principais informações. Temos também o nosso Instagram. Vai lá, segue a gente também pelo Instagram, ou pela Rede X, o antigo Twitter, ou pode se inscrever também no nosso canal do YouTube, do Cubo Notícias. Agora, se você não tem rede social nenhuma, tem o nosso site, dá um Google aí, que é o site do Cubo Notícias, trazendo todas as informações para você, também as edições anteriores do Jornal OCN, os nossos plantões de notícia, tudo que a gente coloca nas redes sociais também está lá no nosso site. Ok? Tudo e mais um pouco, inclusive. Bom, gente, um abraço carinhoso, excelente final de semana para você. Hoje, dia 12 de junho de 2026. Amanhã é feriado municipal, mas é um feriado que vai cair no sábado, que é o dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, dia do padroeiro da cidade de Porangaba. Mas a gente destaca para você as informações, os principais fatos dos últimos dias, aqui do interior paulista e também na nossa cidade de Porangaba e toda a região. Vamos começar o nosso Jornal OCN, como sempre, destacando a previsão do clima, para você que quer saber como vai ficar o tempo e a temperatura nos próximos dias. Tá curioso? Tá curiosa? Então vem com a gente, previsão do tempo aqui no Jornal OCN. Pois bem, gente, o inverno parece que chegou mais cedo este ano aqui na cidade de Porangaba, também aqui na nossa região. Já enfrentamos dias assim com temperaturas até agradáveis durante o dia, mas noites e madrugadas um pouquinho gelados, Nada assim muito exagerado ainda, mas já temos assim uma temperatura bem característica do inverno há algumas semanas. Você quer saber se vai esquentar nos próximos dias? Vamos ver a previsão do tempo para os próximos dias. Olha aí na tela. Hoje é sexta-feira, a gente tem uma manhã que já foi chuvosa, tem previsão de chuva ainda mais para essa tarde. E à noite, tempo nublado, mas sem chances de chuva. Amanhecemos hoje com 15 graus. E amanhã, sábado, sabadão, feriado municipal, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, que é o padroeiro de Porangaba. Mas teremos aí um amanhecer com nevoeiro, possibilidade de chuva. Nós temos aí uma chance aí de chuva mais fraca para este sábado, mas o amanhecer pode trazer aí preocupações, principalmente para quem vai dirigir logo cedo, tá? Então, pontos de nevoeiro aqui no nosso município amanhã de manhã, com chances de chuva fraca no decorrer do dia. Deve ser um sábado predominantemente chuvoso, com garoa bem fininha, mas tempo nublado, tá bom? E também temos temperatura que não vai subir muito não. O dia amanhece com friozinho de 15 graus e a máxima não passa dos 22. Já domingo, previsão de chuva mais forte para domingo, tá? Teremos um domingo aí com previsão entre 10 a 20 milímetros de chuva, com chance de chover de manhã, de tarde e de noite. Chuva um pouquinho mais forte. Também deve chover na noite de domingo. Previsão também de temperatura um pouco baixa, 15 graus é a mínima. A máxima não vai passar dos 21. E nos próximos dias teremos queda na temperatura. Poxa, mas já tá frio, vai esfriar mais um pouquinho. Segunda-feira a gente sente também um dia ainda mais chuvoso. Segunda-feira vai ser nublada, deve ser nublada segundo a previsão. Tempo fechado o dia todo, amanhecer um tempo fechado, o sol não dá as caras na parte da manhã, nem à tarde e nem de noite, tá? Então é uma segunda-feira predominantemente
nublada, com chuva que também pode ser um pouquinho volumosa assim, entre 10 e 20 milímetros. Temperatura vai ficar baixa na segunda-feira, porque segunda-feira o sol não dá as caras mesmo. A temperatura deve ficar com mínima de 14, vai amanhecer friozinho e não vai subir muito no decorrer do dia, não vai passar dos 19. Terça-feira a chuva diminui. Pode até nem chover, ou se chover, vai ser aquela garoinha fininha. Só que, apesar da pouca quantidade de chuva, o sol também não deve dar as caras na terça-feira. Tempo bem nublado, com um ventinho aí de 13 km, deixando a sensação térmica mais baixa. Então o tempo vai ser fechado terça-feira. O sol não dá as caras nem na segunda, nem na terça. E com isso, a temperatura fica bem mais baixa. Teremos um amanhecer com 12 graus, vai fazer friozinho. E a máxima também não passa dos 19. À noite também, terça-feira, tempo fechado. Na quarta-feira amanhece com grandes chances de nevoeiro, com bastante nebulosidade, com nevoeiro que pode ser forte em algumas localidades, principalmente em baixadas, bastante nevoeiro no amanhecer de quarta-feira. Só que lá pelas tantas, depois do nevoeiro, o sol dá as caras, aparece um pouquinho, mesmo que muito tímido. Porém, no período da tarde ainda teremos chances de termos alguns instantes bem prolongados de tempo nublado. As nuvens permanecem e a temperatura não sobe. A mínima vai ser de 10 quarta-feira. Quarta-feira cai mais um pouquinho. Você está vendo que está decaindo a temperatura? 10 graus de mínima e a máxima de 21. Na quinta-feira a coisa melhora. Entre aspas, tá? Entre aspas. Na quinta-feira o sol aparece com menos timidez. O amanhecer será ensolarado. Teremos poucas nuvens. Porém, quinta-feira amanhece com mais frio. Será uma quinta-feira com um tempo mais aberto, porém um pouco mais frio. É uma nova frente fria que chega depois dessa chuvinha, trazendo mínima de 9 graus e a máxima que não passa dos 21. Ok? Então teremos para os próximos dias chuva e depois dessa chuvinha, mais uma quedinha na temperatura. Para quem gosta de frio é bom, para quem não gosta, né, já tá dando na paciência. Para quem não gosta de frio, já tem gente que já está enjoada das noites e manhãs frias aqui na nossa região. Bom, gente, vamos lá. E olha que o inverno nem começou, hein? O inverno vai começar dia 21. Então, nós destacamos a previsão aqui, ó, vai estar 9 graus na quinta-feira, dia 18. E a gente já está assim com esse friozinho, já faz cerca de 3 semanas, né? 2, 3 semanas. Bom, gente, vamos com as notícias aqui do interior de São Paulo. Gente, tem coisas que não vale a pena economizar, né? Não vale a pena economizar, principalmente quando o preço dessas coisas é a nossa segurança ou a nossa vida. Agora, tem muita gente também que está revoltada, né? Com esse tanto de pedágio que existe no nosso estado, que é o estado que mais possui pedágios no Brasil. Ainda mais com a implantação dessas praças de pedágio free flow, né? Que a gente vem registrando nas rodovias paulistas nos últimos anos. Mas só que não vale a pena arriscar a vida, porque muitas vezes sai caro demais. E nesse caso saiu muito caro para este motociclista que ontem, quinta-feira, morreu após perder a direção de sua moto ao tentar passar por uma praça de pedágio sem pagar a tarifa na rodovia Orlando Quagliato, a SP-327, em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo a Artesp, o motociclista estava trafegando em alta velocidade e tentou desviar da cancela que estava abaixada
Durante essa manobra, ele perdeu o controle da moto, bateu contra a barreira de concreto e, com o impacto, a moto foi arremessada a cerca de 37 metros. O motociclista morreu na hora. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Então, pelas informações da Artesp, ele tentou furar o pedágio, passando pela cancela em alta velocidade, não conseguiu desviar e bateu contra a parede, uma parte de concreto, perdendo o controle e sendo arremessado violentamente ao solo. Gente, continuando as informações e mais acidentes nas rodovias paulistas. Neste caso aqui foi um engavetamento. Imagens fortes de como ficaram esses carros, hein? Completamente destruídos. Engavetamento com 3 carros registrado na rodovia Francisco Viana, SP-303, na altura do quilômetro 17, em Tiburi. Foi ontem de manhã também, quinta-feira. Conforme a Polícia Militar, as equipes de Timburi e Bernardino de Campos foram acionadas para atender a ocorrência. Nessas imagens aí que a gente está notando aí, a gente vê os veículos parados na rodovia, completamente destruídos. Os 3 carros aparecem com diversas partes da carroceria quebradas. Em um deles a gente vê que está praticamente tudo destruído. Deu perda total nesse veículo após a batida. E segundo a Polícia Rodoviária de Ourinhos, que fica ali na região, é responsável por atender a ocorrência, os bombeiros e também o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram quem realizaram os atendimentos das 3 vítimas. Os 3 com ferimentos leves. Graças a Deus, porque diante dessas imagens que a gente vê desses carros, a gente imagina que algo muito mais grave aconteceu, mas graças a Deus foram ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Bernardino de Campos. Mais acidente. Nas nossas rodovias paulistas, muitos acidentes, infelizmente. E neste caso aqui, 2 pessoas que ficaram feridas foram socorridas após essa batida entre um carro e uma carreta. Foi agora numa estrada vicinal, que é a estrada vicinal José Luiz Esguário, né? José Luiz Esguário, fica em Itapeva. Foi na tarde de quarta-feira. A Polícia Militar atendeu a ocorrência. Segundo a PM, a carreta seguia para Nova Campina, aqui no interior de São Paulo também. No momento desse acidente, o motorista do carro tentou ultrapassar a carreta, mas não conseguiu concluir a manobra e bateu de frente com a carreta. Então, né, o que aconteceu? Ultrapassagem irregular, né? Não conseguiu voltar na pista porque a pista estava ocupada pelo veículo que estava, com certeza, um outro veículo que estava trafegando na sua pista, na sua faixa correta. Esse carro tentou ultrapassar, não conseguiu e bateu. O motorista e o passageiro do automóvel foram socorridos pelos bombeiros, foram encaminhados pelo SAMU até a Santa Casa de Itapeva. O estado de saúde deles não foi divulgado. Já o motorista da carreta não se feriu. Ainda conforme a PM, o documento do carro estava vencido desde 2024. E a CNH de ambos os motoristas estavam irregulares. Não houve registro de congestionamento após o acidente. Nunca dá certo, né? Veículo irregular, ultrapassagem irregular, documentação irregular. Nunca dá certo. E o problema é também quando você cruza nas nossas rodovias ou estradas com um indivíduo irresponsável como esse. Olha só o que ele fez com o carro. Tá aí o carro dele. Ocorrência atendida pela Guarda Municipal de Itatinga, aqui na nossa região, né, região de Botucatu. O que acontece? Esse indivíduo foi preso em flagrante pela GCM de Itatinga por embriaguez ao volante em direção sem habilitação. Ele bateu o carro contra um poste na estrada municipal que liga Itatinga a Botucatu e fugiu do local. Genial, né?
Ele achou que ninguém ia encontrá-lo? É um gênio. A equipe da GCM foi acionada para atender o acidente. No local, os guardas encontraram o veículo, esse carro aí completamente destruído contra um poste, à margem da via, né? E ninguém estava dentro do carro. Também não havia sangue que indicasse ferimentos. A GCM fez buscas na mata próxima. O homem foi localizado a pé, fazendo ligação para pedir socorro. Ao lado dele havia várias latas de cerveja. O cidadão ainda saiu do carro enchendo o rabo de cerveja. Estava lá no mato com a cerveja, o carro batido, ele pedindo socorro. Pingaiada é fogo, né? Eu ia falar outra coisa, mas é. Bom, a GCM encontrou ele e ele admitiu que perdeu o controle do carro depois de beber momentos antes do acidente. A equipe da PM foi chamada para dar apoio à ocorrência e o indivíduo foi levado para o pronto-socorro municipal para atendimento médico e depois foi apresentado na delegacia de polícia. A autoridade policial manteve a prisão em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação. A fiança foi arbitrada em R$ 1.800. Ele não pagou e permanece à disposição da justiça. Gastou tudo em cerveja, não teve dinheiro para fiança, né? Né, lindão? Agora, o problema é se um irresponsável desse, ao invés de enfiar o carro no poste, enfia o carro de frente com o carro de uma família. Ou de alguém que está indo ou voltando do trabalho. E geralmente, quando isso acontece, o pingaiada sai ileso. E as outras vítimas se machucam. Isso quando não morrem. A apreensão parece déjà vu, né? A gente deu uma notícia muito parecida com essa na última edição do jornal ACN. Parece uma notícia repetida, mas não é. É mais uma apreensão de grande quantidade de drogas aqui na Castelo Branco. A PM, a Polícia Militar, prendeu 2 homens por tráfico de entorpecentes na Castelo Branco, em Itatinga, na manhã de quarta-feira, dia 10. Em ação que resultou na apreensão de mais de 3 toneladas de maconha. Nunca é pouca coisa, né, gente? É de tonelada para cima. A prisão ocorreu após a abordagem a um caminhão que transportava pallets de madeira. O veículo se aproximava da praça de pedágio na pista interior capital, quando, ao perceber a presença dos policiais, o condutor mudou a rota. Isso motivou a ordem de parada. O condutor afirmou que pegou o caminhão no entreposto da CEAGESP, em Presidente Prudente, e o levaria até São Paulo. Para esse serviço ia receber R$ 8.000. Já o acompanhante declarou que foi até um posto de combustível na cidade inicial da viagem e que faria apenas a descarga dos pallets de madeira e que por isso ganharia R$ 300. Após essas versões apresentadas, os policiais fizeram a averiguação no interior do veículo. Sob a carga de pallets estavam 3.340 quilos de maconha, mais 7,7 quilos de skunk. O total apreendido foi de 3,340, ou seja, 3.340 quilos, 3,34 toneladas de maconha. Indagados, os suspeitos não informaram a origem ou destino das drogas e os 2, que são, o motorista de 34 anos e o passageiro de 30, foram presos. Eles foram escoltados até a delegacia de polícia de Botucatu, onde a ocorrência foi registrada. A delegacia de Botucatu diz que esses dias está prendendo até gente em novela, né? Até gente de novela está prendendo a delegacia de Botucatu. O cara é foda, patroa. Bom, vamos ainda com as nossas notícias aqui do interior de São Paulo. Mais uma vez, uma chácara em Torre de Pedra. A gente já deu uma informação assim há cerca de um ano e meio por aí, de uma propriedade que foi furtada e que inclusive foi feito o registro por câmeras de segurança do furto.
E nessa semana, novamente, a mesma propriedade foi alvo de furto. Segue aí as imagens, ó. Mais uma vez, é o que diz a postagem aqui nas redes sociais. Mais uma vez entraram no sítio dos meus avós e dessa vez foi levado um aparelho de internet. Possivelmente deve ser um roteador. Acredito que o autor tenha pensado que o equipamento estivesse relacionado às câmeras de segurança e que não seria possível identificá-lo, mas as câmeras registraram a sua chegada de carro. O carro é um veículo Ford Fiesta de cor prata, um Ford Fiesta de cor prata, e aparece lá perto do portão, lá em cima, ali na parte superior da imagem. Aí a postagem diz o seguinte: se alguém reconhecer o indivíduo, o veículo, a forma de andar ou qualquer detalhe que possa ajudar na identificação, pedimos que entre em contato conosco ou diretamente com a Polícia Militar. Compartilhem essa publicação, diz a moradora. Bom, gente, a gente está vendo as imagens aí, o indivíduo adentra para o carro lá em cima, é um Ford Fiesta sedã de cor prata. Ele para lá no portão, desce, observa, olha pela janela da casa, né, passa por baixo da câmara, depois desaparece. E segundo as informações, ele teria roubado este aparelho de internet, que possivelmente é um roteador de internet. Não há mais informações se além deste equipamento ele teria levado outro pertence, mas segundo a postagem, que é da neta das vítimas, foi esse aparelho de internet, possivelmente um roteador. Já é a segunda vez, né? E essas imagens que nós obtivemos não estão com uma qualidade muito boa, né? São imagens que foram publicadas também nas redes sociais, mas se ajudar em alguma coisa, tá aí a divulgação para que quem puder identificar, quiser entrar em contato com a polícia, entre e denuncie. Bom, gente, mais ocorrência policial aqui na nossa região, na cidade de Conchas, mais um caso de indivíduo que descumpre medida protetiva. Um homem preso em flagrante ontem, depois de descumprir uma medida protetiva. Ele ameaçou e também injuriou, fez injúrias a uma mulher. Além de desobedecer ordem policial, ele fugiu também durante a abordagem policial em Conchas. De acordo com a Polícia Civil, o caso teve início quando o policial civil trafegava por uma via pública do município em que uma viatura caracterizada foi alertada por um homem que acenava para o veículo oficial. É um policial civil que estava trafegando, recebeu o aceno de uma pessoa. Ao se aproximar, a viatura foi atingida na parte traseira por um automóvel, posteriormente identificado. Diante da situação, o policial determinou que o motorista parasse o veículo. Segundo o registro da ocorrência, o condutor desobedeceu a ordem e fugiu do local. Aí começou a perseguição pela rodovia Marechal Rondon. Foram cerca de 10 quilômetros, onde o suspeito foi detido com o apoio da Polícia Militar. Durante a apuração dos fatos, os policiais constataram que uma mulher estava sendo vítima de ameaça e ofensas praticadas pelo indivíduo que tentou fugir. Também foi verificado que havia uma medida protetiva de urgência em vigor, né? E isso determinava o afastamento dele da vítima. E essa medida foi descumprida. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, resultou na prisão em flagrante do elemento aí, né? Pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, injúria, ameaça, desobediência e infração prevista no Código Brasileiro de Trânsito. Após os procedimentos, foi submetido a exame cautelar e encaminhado para a Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu, que, como eu disse, está fazendo prisão até em novela. E ele permanece à disposição da Justiça. Só que, não sei se ele vai ficar muito tempo não. Tá? Diante das leis brasileiras, logo logo ele está de volta, fazendo cagada na rua, né? Bom, gente, essa notícia a gente tem que apresentar aqui no Jornal ACN, a gente já publicou no nosso site. E ela chamou atenção pela... É uma notícia que chamou atenção assim pelo tamanho do absurdo. Não que erros
não aconteçam. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Erros acontecem sim, com todos. E inclusive dizem que errar é humano. Só Deus não erra, né? Mas é assim, tem certas coisas, como diz aquela música de Lulu Santos, tem certas coisas que beiram o absurdo, né, gente? Já não é o primeiro, nem o segundo erro que ocorre por parte do poder público na confecção de documentos oficiais. Então a gente não sabe quem são as pessoas responsáveis por elaborar os documentos oficiais da Prefeitura de Bofete. Só que assim, já são muitos erros. E esse aqui foi gritante. Uma publicação oficial da Prefeitura que está levantando indignação e questionamentos sobre os procedimentos internos de revisão dos atos administrativos. Numa portaria que foi publicada nesta quarta-feira, dia 10, a administração registrou a concessão de férias à servidora Franciele Cristina Lopes. Está nessa parte de cima, aí tem gente que está falando, não, mas não é a mesma pessoa. É que abaixo, nessa mesma portaria, foi nomeada uma outra pessoa também chamada Franciele. Ou erraram, colocaram Franciele e é outro nome também. Mas nessa parte que a gente está vendo aí, da portaria, a parte superior, está escrito que a Franciele Cristina Lopes está em período de férias entre os dias 10 e 29 de junho. No entanto, em 22 de abril deste ano, a Prefeitura divulgou, vamos colocar aí, são todos documentos oficiais, são fotos oficiais das redes sociais e também do site da Prefeitura, lá de Bofete. Tá aí, ó, nota lamentando a morte da servidora, e foi inclusive decretado luto oficial de 3 dias no município. Então essa contradição entre os dois documentos oficiais chama atenção, porque segundo informações que a gente apurou, a servidora que efetivamente entrou, uma pessoa entrou em contato com a gente via WhatsApp passando essas informações, a servidora que efetivamente entrou em período de férias é a Vanessa de Oliveira Delfino. Ela é ocupante do cargo de diretora de manutenção. Então, dessa forma, além de mencionar uma servidora já falecida, a portaria também deixou de registrar corretamente a pessoa que realmente se afastou das suas funções. Então isso levanta dúvidas, questionamentos sobre os procedimentos adotados pela administração de Bofete para elaborar e também conferir e depois autorizar, né, os documentos oficiais. Portarias possuem validade administrativa e jurídica, servindo como instrumento formal para registrar atos da gestão pública, o que exige rigor na elaboração e revisão dessas informações publicadas. Então, além da falha, o caso também repercute pelo aspecto humano, né? A utilização do nome de uma servidora falecida num documento relacionado à concessão de férias que, né, vão entrar em vigor ainda. Então isso demonstra aí, além do erro, é natural que todo mundo erre, mas demonstra aí descuido, né, com, vamos falar a verdade, com a memória, né, da profissional que prestou serviços ao município. Então a situação ocorre numa estrutura administrativa que conta com setores responsáveis por recursos humanos, chefias, diretorias e análise jurídica. Então isso torna o erro ainda mais difícil de ser compreendido pela população. Agora, o negócio é o seguinte, viu? Se você só nessa semana parece que houve 2 erros com documentos oficiais só nessa semana da Prefeitura de Bofete. Então o negócio é o seguinte, se vocês estão encontrando dificuldade de fazer essa documentação, porque vocês não colocam um sistema de inteligência artificial aí para elaborar esses documentos? Ah, mas inteligência artificial
em documentos públicos, pode usar a inteligência artificial? Pode, mas mesmo assim, né, tem que fazer a conferência depois de estar pronto, né, porque também a inteligência artificial às vezes dá umas bugadas e às vezes erra, né? Mas é assim, é muito mais fácil a gente suportar a inteligência artificial do que a burrice natural, né? Bom, gente, vamos com as notícias com as notícias aqui de Porangaba. Bom, pessoal, eu acho que você esteve acompanhando com a gente nos últimos dias nas nossas redes sociais, né? Um assunto, uma curiosidade que a gente já queria ter publicado logo de cara, logo na sexta-feira passada, mas a gente não conseguiu. No sábado aconteceram imprevistos, no domingo também não foi possível e ficou para essa quarta-feira. Bom, você já sabe que nós estivemos nesta quarta-feira, está lá nas nossas redes sociais, no hotel Estância Torre de Pedra, que fica aqui no município de Porangaba, mas fazendo divisa ali com Torre de Pedra. Para verificar de perto, você está vendo algumas fotos que nós registramos, nós ainda não tínhamos publicado essas fotos, mas está aí, né? As filmagens também já estão lá na nossa matéria lá do Cubo Notícias, nas nossas redes sociais, está no Instagram, no Facebook, no YouTube, assiste lá. Então nós fomos verificar essa grande formação rochosa que pode estar relacionada ao evento do dia 9 de janeiro de 2015, quando um intenso estouro foi ouvido em diversas cidades da região. O céu estourou aqui na região naquele dia, seguido pela queda de fragmentos vindos do espaço. O objeto pertence ao empresário Daniel Pérez, proprietário da pousada, que recentemente publicou nas redes sociais imagens dessa pedra e levantou a nossa curiosidade sobre possível origem extraterrestre. Como assim extraterrestre? Extra quer dizer fora, terrestre da Terra. Então, se é extraterrestre porque veio do espaço, não quer dizer que seja um ET, tá, gente? Segundo o Daniel, o material foi encontrado por seu pai poucas horas após o fenômeno registrado em janeiro de 2015. Após ouvir o forte estampido no céu, ele teria saído para verificar uma área de pastagem próxima à propriedade e localizou um buraco no solo. E no interior dessa cavidade é que estaria essa pedra, que desde então permanece guardada na estância. Durante a visita no local, a gente constatou e mostrou, né, algumas características que chamam a atenção. Além do tamanho expressivo, a rocha tem um peso considerado muito incomum para suas dimensões. Outro detalhe observado foi a presença de propriedade magnética. Ele chega a atrair o ímã, a gente mostrou na reportagem também. Ele reage à aproximação magnética, mesmo que de forma moderada. Então tem presença de ferro e é uma das características frequentes observadas em meteoritos. Embora somente uma análise laboratorial especializada é que vai confirmar a composição e também a origem. Até o momento, a pedra nunca foi submetida a estudos científicos ou exames técnicos capazes de determinar se realmente se trata de um fragmento espacial. Então, dias após a queda registrada em 2015, outros fragmentos menores foram encontrados em propriedades rurais, o que é coincidência que aconteceu muito próximo dali e na mesma linha, na mesma rota. Foi no bairro Rio Bonito. Os materiais foram analisados e foram sim, esses que foram recolhidos e estudados, foram sim associados a esse evento que ficou nacionalmente conhecido como o caso Meteorito Porangaba. E faz parte já da nossa história aqui de Porangaba esse fato. Então, com a grande rocha localizada na Estância Torre de Pedra, se confirmada como parte desse mesmo corpo celeste, isso pode representar uma descoberta de enorme relevância para a ciência brasileira. Pelas dimensões observadas, esse objeto teria potencial para se tornar um dos maiores meteoritos já encontrados no estado de São Paulo. Atualmente, um dos maiores exemplares paulistas foi encontrado ali na região de Araçatuba, ali no distrito de Havaiandava, né? Em 1952, o meteorito recebe esse mesmo nome, de Havaiandava,
e tem 9,3 quilos. Outro aspecto que torna o caso ainda mais interessante é o fato de que não há registro conhecido em outro município paulista onde 3 possíveis fragmentos relacionados a uma mesma queda tenham sido localizados. Então isso pode ser explorado inclusive de maneira turística para Porangaba. Apesar dos indícios observados e também, né, do relato de sua descoberta, imediatamente após o fenômeno de 2015, a verdadeira origem da rocha ainda é um mistério. Está localizada numa área rural do município de Porangaba, próxima à divisa com Torre de Pedra, e ela segue preservada na pousada à espera de uma análise especializada que possa responder essa pergunta há mais de uma década. Trata-se de uma formação geológica em comum ou um fragmento de um visitante vindo do espaço? Até que a ciência dê uma resposta definitiva, a rocha vai permanecer cercada de curiosidade e pode representar um dos capítulos mais intrigantes da história do já famoso meteorito Porangaba. Temos novidades sobre o caso? Temos. Repercutiu o caso? Repercutiu. A TV tem G1, né, da região aqui de Itapetininga e região, mostrou interesse em fazer uma matéria, pediu o contato do Daniel, a gente passou, vamos ver se vai sair essa matéria. E também nós recebemos uma ligação do Toninho do Carmo, ele que é diretor ali da Casa do Cidadão de Porangaba, mas ele preside também o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, aqui em Porangaba. Ele pediu autorização para enviar o link da nossa matéria a uma especialista que ele conhece e que faz esse tipo de estudo geológico na USP, a Universidade do Estado de São Paulo. Então, parece que estudos e outras informações a respeito dessa misteriosa rocha serão feitas, né? Estudos e novas informações devem surgir com base da nossa matéria e do que a gente encontrou lá no Hotel Estância Torre de Pedra. Então parece que esse caso será averiguado e podemos ter aí uma informação de algo que pode ser interessante para a ciência e elevar o nome do nosso município de maneira inclusive internacional. Porque, para quem não sabe, o caso do meteorito Porangaba possui artigos publicados nos Estados Unidos, certo? E são vários. Se você pesquisar meteorito Porangaba, você vai encontrar vários artigos, inclusive muitos em inglês, de universidades americanas. Então esse pode ser mais um caso que pode tornar Porangaba internacionalmente conhecida também como, sei lá, capital do meteorito. Pode ser, por que não? Agora, se não for um meteorito, trata-se de uma formação rochosa muito estranha e interessante, principalmente pelo fato de, sim, essa rocha que a gente está vendo aí, a gente testou lá, ela faz atração magnética de ímã. A gente levou um ímã pequeno, normal, mas a gente sente a atração magnética do ímã nessa pedra. Então sim, tem propriedade de metal, de aço, de ferro. O que pode ser uma característica de um objeto vindo do espaço, mas também nós temos pedras com ferro aqui no nosso planeta, né? Nosso planeta é feito do mesmo material que tudo é feito no espaço. Então vamos aguardar. Se não for algo do interesse da astronomia, pode ser algo do interesse da geologia. De toda maneira, nós temos aí uma formação sólida aí, que a gente não pode dizer do que é, uma formação sólida muito interessante, muito estranha e que merece e precisa de uma investigação e uma resposta. Bom, gente, hoje de manhã nós fomos procurados por um amigo internauta que mandou o link de um vídeo pra gente. A gente assistiu o vídeo, tal. E eu, quando vejo esse tipo de vídeo, eu fico meio assim.
Será que é? Pois bem, comecei a fazer as pesquisas e imediatamente recebi um ping de chamada no WhatsApp de uma moradora aqui de Porangaba. Ela pediu anonimato, mas fica lá no bairro Loja 100, preocupada sobre esse vídeo que ela também tinha assistido. E a preocupação dela era a seguinte: vamos mostrar o vídeo? Vou mostrar o vídeo aí. O vídeo é de uma onça trafegando por uma plantação de cana, aparentemente recém-colhida, né? Parece que é uma plantação de cana que já foi colhida ali. Uma área de pastagem. E esta página, hoje eu vou dar nome aos bois, porque a gente tem que dar nome aos bois nesse caso. É uma página que se chama Porangaba Notícias. Está escrito onça em Porangaba e traz esse vídeo. Pois bem, a gente foi averiguar, fazer a busca reversa de imagens. E coincidentemente, essa mesma página que é Porangaba Notícias também tem em outros municípios. Tietê Notícias, Tatuí Notícias, Laranjal Paulista Notícias, Iperó Notícias, Itapetininga Notícias. E como traz o mesmo conteúdo, também praticamente a mesma foto de capa, a gente acredita não, a gente sabe que se trata de um mesmo responsável por essas páginas. E olha o que a gente encontrou nas redes sociais desse cidadão, ou cidadã, né? Onça vista em Tietê, o mesmo vídeo. Depois tem lá, onça vista em Laranjal Paulista, o mesmo vídeo, tá aí os prints. Depois na outra página, a página de Boituva, onça em Boituva. Aí tem outro ali, onça em Itapetininga, onça em Rafar. Então, onde esse cidadão ou cidadã tem página no Facebook, ele fala que foi a onça apareceu lá. Em todo local que ele tem a página, ele fala que a onça apareceu lá. E tem outros prints aqui, tem um outro print que a gente tirou aqui. Eu quero ver se eu acho aqui pra gente te mostrar. Que traz uma lista de cidades aqui que ele publicou o mesmo vídeo e dizendo, tá aqui ó, o print, ó. Onça em Goiânia, Goiânia Notícias. Aí na página dele lá em Poços de Caldas Notícia, e é o mesmo. Onça em Poços de Caldas, onça em Joinville, Santa Catarina, que ele também tem o Joinville Notícias. Onça em Tangará da Serra, Tangará da Serra Notícias. E é o mesmo. O mesmo indivíduo, o mesmo responsável. Olha, volta pra cá porque eu quero falar o seguinte. O problema é uma imagem de uma onça. Tudo bem. O que tem? Mas o problema é como o caso dessa senhora que mandou mensagem pra gente. Ela falou, Wellington, é o seguinte. Eu tenho uma filha que desce do ponto de ônibus à noite. Estou preocupada. Tem onça aqui? Em que bairro que foi? Você está sabendo? Eu falei, não estou sabendo de nada. E daí a primeira coisa que eu fiz foi fazer a busca reversa de imagens que geraram aí tudo isso aí que a gente encontrou. Ou seja, o vídeo é falso. Pode ter ocorrido em qualquer lugar do Brasil, mas não foi em Porangaba. Certo? Então é um negócio assim, para quem mora no interior, é pai, mãe, tem um filho que desce muitas vezes no final da tarde no ponto de ônibus, ou até à noite quando chega da escola ou da faculdade no ponto de ônibus, às vezes precisa caminhar alguns metros, às vezes até vários metros. É preocupante um negócio desses. Causa medo, causa susto, causa apreensão nos produtores, porque o produtor não sabe se é no bairro dele, o cara cria lá uma galinha,
cria ovelha, cria cabra, não sabe se é ali perto do bairro dele, porque o vídeo não diz em que bairro foi. É apenas especulativo. Ô cidadão, você é dono dessa página Porangaba Notícias, Cesário Lange Notícias, dessas páginas, essas várias páginas. Você não tem responsabilidade, não? Você não é jornalista, com certeza. Eu duvido que você tenha registro no Ministério do Trabalho como jornalista, ou diploma de jornalista. O diploma eu não tenho. Estudei, fiz especialização de jornalismo, mas sou registrado no Ministério do Trabalho como jornalista. Você não tem profissionalismo nenhum. Apenas para ganhar engajamento, por causa de maus profissionais como você, seu 171, pilantra, por causa de mais profissionais como você, é que os meios de comunicação da internet sofrem represária, sofrem preconceito. Ah, é jornal de internet, não traz notícia verdadeira, não leva credibilidade. Por causa de maus profissionais como você. Que colegas, inclusive que trabalham de maneira séria, são vistos muitas vezes como alvo de desconfiança. Por causa da tua falta de profissionalismo, que apenas para engajar coloca um vídeo qualquer e fala: aconteceu em tal cidade. O mesmo vídeo coloca: aconteceu em Porangaba, em Itapetininga, em Rafara, em Boituva, a onça está aqui, a onça está aqui, a onça está aqui. Falta de profissionalismo, de ética, de vergonha na cara. Por causa de maus profissionais pilantras como você, é que os meios de comunicação que trabalham corretamente na internet, que não fazem parte da mídia convencional, que possuem concessão, né, do governo federal, que são rádio e TV precisa de concessão, mas a internet, graças a Deus, por enquanto não precisa de concessão. Então é um meio mais prático para que profissionais autônomos possam trabalhar, mas de maneira séria. Aí vem picaretas como esse, que assustam a comunidade, produtores rurais, pais de alunos, por causa do bonitão que não tem competência para produzir seu próprio conteúdo e conseguir uma notícia séria e crescer de maneira responsável. Quer engajamento, quer crescer, quer curtida, quer seguidores, não sabe como fazer. Não sabe porque não tem competência, nem vergonha na cara. Pilantra. É por isso que eu venho aqui, apresento o jornal na minha página, eu dou a minha cara aqui, para as pessoas saberem que eu sou responsável por essa bagaça. Eu não sou como esses pilantras que se escondem atrás de páginas na internet procurando engajamento. E quem não quiser me assistir, não gostar do meu conteúdo, tá legal, não precisa assistir, não precisa gostar. Eu faço para quem gosta. E quem não gosta, beleza, maravilha, siga com Deus. Não precisa gostar, não precisa acompanhar. Não estou implorando por engajamento, mas o que eu quero fazer aqui é trabalho sério. E infelizmente esse tipo de pessoa arrebenta com a reputação, não só da nossa, mas dos colegas que trabalham sério, que são muitos aqui na região. As pessoas começam a ver com desconfiança os meios da internet. Bom, gente, mais uma informação aqui. No último sábado nós fomos surpreendidos com uma triste notícia, que foi o falecimento do Dr. Hélio Ricardo Hermida, grande amigo, uma pessoa que a gente tinha muito apreço e que eu tinha muita amizade, grande carinho, assim como tenho pela sua esposa, a dona Marineide. Mas hoje eu quero trazer uma informação, que acalma os nossos corações aqui na cidade de Porangaba. Esse comunicado oficial da Clínica Sene, que está informando aí, ó. Informamos que retornaremos ao nosso atendimento na próxima segunda-feira. Agradecemos profundamente a compreensão, o carinho e a paciência de todos durante esse período tão difícil para a nossa equipe em razão do falecimento do nosso querido Dr. Hélio Ricardo Hermida. Sua dedicação, profissionalismo e cuidado com cada paciente e empresa atendida deixaram um legado que permanecerá vivo em nossa história. Honraremos a sua memória
dando continuidade ao trabalho que ele realizava com tanto comprometimento, respeito e humanidade. Estaremos à disposição para atender empresas, colaboradores e pacientes da mesma forma atenciosa e responsável que sempre foi a marca do Dr. Hélio. A partir da próxima segunda-feira, os agendamentos de consultas, exames e demais atendimentos estarão disponíveis normalmente. Agradecemos pela confiança de sempre, seguiremos o compromisso de cuidar de pessoas com respeito, empatia e excelência. Essa sempre será a nossa missão, atenciosamente, a equipe da Clínica Sene. Que bom! A gente fica, de certa maneira mais aliviado com essa informação, né? E essa semana foi uma semana, pra gente que tinha amizade com ele, muita amizade com ele, foi uma semana assim que foi meio esquisita. Deixou os dias assim mais rasos, estranhos, esquisitos. Fica aí a nossa solidariedade para a dona Marineide e para toda a família do Dr. Hélio Ricardo Hermida. Bom, gente, vai acontecer aqui em Porangaba, a população em geral está convidada, inclusive as mães, principalmente as mães de crianças atípicas, a oportunidade de participar deste dia de discussão sobre a conscientização, inclusão e os desafios relacionados ao tratamento e também aos problemas, como a gente pode dizer, são as dificuldades que giram em torno do transtorno do espectro autista, porque essas dificuldades existem. O vereador Tatu vai promover amanhã, dia 13 de junho, às 14 horas, a roda de conversa Autismo Além do Diagnóstico. Esse encontro vai acontecer lá no Residencial Adonai, localizado na rua Professora Percides Pires do Amaral, número 110, em Porangaba. O objetivo é ampliar o diálogo sobre o autismo, abordar aspectos que vão além da identificação do transtorno, mas inclui também o acolhimento, desenvolvimento, inclusão social e a qualidade de vida das pessoas autistas e também de suas famílias. Entre as presenças confirmadas para amanhã estão a terapeuta ocupacional Patrícia Mendes, que é profissional com atuação na área do desenvolvimento e acompanhamento de pessoas com o espectro autista, e também a delegada Júlia Nunes, que é vereadora do município de Itapetininga, que também vai participar da discussão e trazer sua experiência e a visão sobre políticas públicas voltadas à inclusão do autismo. Essa iniciativa busca promover informação e conscientização, fortalecer o entendimento da sociedade sobre o tema, incentivando a construção de ambientes mais acessíveis e acolhedores. A organização destaca a importância da participação da comunidade, familiares, profissionais da saúde, educadores e demais interessados. Com o lema Informação gera empatia, empatia gera inclusão, o evento pretende criar um espaço de troca de experiências, aprendizado e reflexão sobre os desafios e avanços relacionados ao autismo na sociedade contemporânea. Então o evento acontece amanhã, repetindo o endereço, lá no loteamento Adonai, rua Professora Percides Pires do Amaral, número 110, aqui em Porangaba, a partir de que horas mesmo? Das 14 horas, tá bom? Então esteja presente, porque vai ser um dia de discussão e ideias para os cuidados com o autismo. Bom, gente, é isso. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Um excelente final de semana para você. Continue sempre seguindo e acompanhando nossas reportagens, nossas redes sociais, né? Eu peço para você curta, siga e acompanhe os meios de comunicação que trabalham de maneira séria aqui na nossa região. Tem muito picareta por aí plantando fake news só para ganhar engajamento, tá? Toma cuidado com esse tipo de onda que está surgindo por aí. Fica com Deus e até a próxima.